Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Novamente aqui para dizer que Deus é bom e esse é o tempo do Senhor para nossas vidas, amém? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo, em nome de Jesus. Esses dias o Senhor tem falado conosco, né, sobre o propósito, nosso propósito de vida, propósito de Deus para nossas vidas. Eu queria meditar com vocês na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, amém? Vamos lá, em nome de Jesus. Você que está sendo abençoado, você que, que acha que é um assunto interessante, que tem vivido o propósito de Deus, que tem entendido os propósitos de Deus para a sua vida, deixa aí um like, deixa um curtir aí, tá bom? Deixa um comentário em nome de Jesus e que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa mesmo levar esse vídeo, alcançar os corações e que essa mensagem possa ser proclamada, porque esse é o propósito de Deus para este vídeo, esse é o propósito de Deus para nossas vidas, para a minha vida, amém? E que você possa participar, cooperar comigo nessa jornada aí, amém? Em nome de Jesus, vamos lá? O propósito de Deus, nós temos falado que Deus ele nos chama, ele nos gera e ele nos capacita com vida. E esse talvez seja o grande propósito. Parece que, de algumas formas, a gente fica meio que sem entender o que é propósito ou qual é o propósito. E eu quero começar esse vídeo dizendo que se você está vivo, se você existe, se você tem vida, este é o propósito de Deus para a sua vida, ou seja, a vida em si. O ar que nós respiramos é o propósito estabelecido de Deus para nós. Então, se você tem vida, você está cumprindo o propósito de Deus, que é viver. Só que como que você está vivendo a sua vida? E esse é o propósito desse vídeo, né? Essa é a finalidade, é isso que eu quero que vocês recebam, que vocês meditem comigo, para que nós possamos entender o porquê nós estamos vivendo, o porquê nós estamos no contexto que nós estamos, e, e para que a gente não venha gastar a nossa vida, para que a gente não venha errar na nossa conduta de vida e perder este momento, perder nossas vidas, os nossos dias. Então, a primeira coisa que nós entendemos e nós aprendemos, e eu falei muito sobre isso aqui, que o propósito de vida, esse é o primeiro propósito de Deus para nós. E a nossa resposta referente a este propósito precisa ser uma resposta coerente com o nosso propósito, ou seja, de entendimento de propósito, saber e entender que a nossa vida depende de Deus. Amém? Depende de Deus, não tem como você ver uma vida ou a vida humana sem colocar nessa equação, nessa soma Deus. Não tem como. Não tem como nós pensarmos, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo maravilhoso de um médico que ele começou a estudar o olho humano. Ele começou a estudar o olho humano, começou a estudar e se apaixonou e começou a estudar só isso. E aí ele foi se aperfeiçoando e foi estudando e ele viu que não tinha como a complexidade do olho humano ser feita de qualquer maneira. E aí ele começou a pesquisar e buscar outros médicos, né, conselhos, estudando e pesquisando. E aí ele encontrou um médico, ainda ali nos seus estudos, ele encontrou um médico, ele era ateu, né? Tem essa questão de religiosidade, mas o que eu estou querendo dizer aqui não é sobre a religiosidade. Mas aí ele encontrou pesquisa com muitos médicos ateus, e ele estava ali naquela pesquisa. Ele encontrou um médico que era cristão, e o médico cristão viu que ele estava interessado em aprender, em crescer, e o médico cristão falou, então vamos tomar um café, vamos sair. E eles começaram a conversar, e o médico falou assim, você está vendo aquele carro? Aquele carro uma criação muito complexa. Você acredita que aquela complexidade para montar esse carro, ele poderia ser criado ou feito do nada, tipo, juntado as peças ali e ter sido feito aquele carro com tudo que ele é criado, a forma que ele é? E o médico falou assim, não, é impossível, né? O carro funcionar do jeito que ele funciona, ser criado assim do nada. E aí o médico olhou para ele e falou assim, quanto mais o olho humano, com toda a sua complexidade, ele falou que
complexidade do olho humano, né, e suas células e as formações para que funcione o olho humano, com a maneira que o olho humano funciona, ele falou que tem mais célula do que tem de estrela no céu. Tem mais, é mais complexo do que qualquer outro tipo de criação e invenção. Então, ele falou que não tinha como, não tem como, ele, como ateu, o olho humano ser criado, assim, ter acontecido, ter desenvolvido, né, por meio ali dentro dos 9 meses, o olho humano se desenvolver como, né, eles falam, uma genética atrás da... uma evolução atrás da outra e se tornar o olho humano perfeitamente, mais de 90 e tantos por cento lá. O olho humano, ele, quando a pessoa já nasce, a criança nasce com a perfeição que ele tem. Então é impossível acontecer do nada, com tanta perfeição e a capacidade que o olho humano tem de ser criado. Então a vida, ela tem o seu propósito e ela tem a sua qualidade. Nós precisamos entender que a qualidade de vida e a qualidade da nossa vida. Então, nós falamos sobre 3, eu quero resumir e terminar este assunto sobre o propósito e nós vamos ir para o assunto do chamado. Mas o propósito, então, ele é propósito de vida. Você vive porque Deus tem um propósito. E a vida, ela não é simples, ela não é pouca, isso não é pouco, ok? O que você faz com a sua vida, a resposta que você dá para a sua vida, é isso que faz a diferença. Então nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem que ser vivida coerente, né? Concernente aquilo, com um entendimento claro que a nossa vida tem um propósito. Segundo, né, onde nós estamos vivendo, o lugar onde nós estamos vivendo, na nossa família, na nossa, né, comunidade, as amizades que nós temos, o círculo, né, ali no trabalho, né, as pessoas a quem eu atinjo, a quem eu alcanço, o que eu faço, né, eu estava esses dias pensando que no trabalho, né, seja ele circular, seja qual for do tipo de função, nós nos sentimos muito bem quando nós realizamos bem o trabalho. Né? Nós talvez temos uma função, um trabalho muito importante. Né? Você talvez resolva um problema muito crucial ali, você fala, poxa, só eu consegui e esse meu trabalho deu fruto, olha que bênção, olha que capacidade que eu tenho no trabalho. E às vezes nós chegamos em casa e aí você tem que sentar, tem que cuidar de uma criança, tem que ajudar ele no banheiro, tem que, né, trocar isso, tem que lavar uma louça, tem que fazer algo, e você fala, poxa, eu resolvi um problema grandioso, né, atingir pessoas importantes, né, resolvi lá um problema muito... E aí nós menosprezamos o trabalho no lar, ou, né, dar uma atenção para a esposa, para o esposo, fazer uma comida e colocar a comida no prato do marido. Talvez você é uma pessoa ali que, né, um líder espiritual, um pastor, uma pastora, ou então você é um CEO numa empresa, ou o seu trabalho naquela empresa é muito importante, você fala, poxa, vai dar tudo errado, agora o que vai acontecer? Você vai lá com sua capacidade, habilidade, desenvolve ali o projeto e fala, ó, deu certo aqui, vai resolver. E aí quando você chega em casa, você fala, poxa, eu sou grande, eu sou tal. E aí nós não queremos, então, essa dificuldade de entender a nossa característica, né, o nosso caráter, quem nós somos, o que nós carregamos, o que nós realmente temos, a importância de cada coisa, o que nós geramos por meio disso, das nossas atitudes. Então, às vezes, poxa, eu sou um policial, um bombeiro, eu salvei 3 vidas. Aí chega em casa, tá lá seu bebezinho, recém-nascido, você tem que trocar a fraldinha dele, cheio de xixi, cheio de cocô, e você tá ali e fala, poxa, eu sou um cara que acabou de salvar 3 vidas, agora eu preciso vir aqui, e minha esposa tá meio chateada, eu preciso dar atenção. Então, essa função, essa dupla função, essa gama de função, de ação, às vezes nós não sabemos, não, eu sou, né, a gente fala, poxa, não, para que eu tô, não, nós precisamos entender. Então, esse ambiente que nós estamos, as pessoas que nós tocamos, eu preciso entender que eu tenho um propósito para isso. E esse propósito precisa atingir essas pessoas, eu preciso ser coerente e eu preciso entender que eu preciso, calma, aqui eu sou o quê? Eu sou um marido, eu preciso dar atenção para minha esposa. Aqui eu sou filho, eu preciso
preciso respeitar minha mãe. Aqui eu sou um pai, eu preciso cuidar dos meus filhos, dar atenção para eles. Então, toda essa, né, esse segundo propósito de vida, eu preciso entender que eu preciso tocar essas pessoas. Eu preciso ser claro, eu preciso entender. E isso não pode transformar o meu caráter. Ok? Eu preciso entender. Antes de eu ser uma pessoa que resolve o problema, eu preciso saber que eu sou filho. Antes de eu ser uma pessoa que tem uma palavra, que tem, né, autonomia para isso ou para aquilo, eu preciso entender que eu sou filho. E quando eu estou ali para poder ter essa autoridade e assumir, eu preciso fazer com êxito, porque o Senhor me capacitou com graça e poder para isso. E aí, depois que eu entendo isso, família, lar, né, trabalho, eu preciso entender que há algo específico que eu preciso entender e cumprir. E aí, talvez é o que as pessoas mais têm dificuldade. Ou seja, qual é o meu chamado, o meu propósito, né? Meu propósito no sentido específico, como pessoa. E aí, os seus dons, os seus frutos, tem pessoas que falam assim, aquilo que mais te irrita, aquilo que mais te tira, né, ali a sua concentração, o seu cerne, né, a sua... Esse é o seu propósito de vida. Né? Se você vê as pessoas maltratando crianças, então você foi chamado para cuidar de crianças. Que nem eu falei, do médico, se você vê as pessoas, você quer atender, então esse é o seu propósito de vida. Então, enfim, propósito de vida, propósito, né, as pessoas que nós estamos convivendo a maioria do tempo, não sendo somente influenciada, mas influenciando, não somente recebendo, mas também dando. Então essas pessoas precisam entender que eu tenho um propósito de vida e como filho de Deus eu atinjo, eu alcanço essas pessoas. E aí eu preciso entender que há um propósito específico que só eu consigo resolver. Há um problema na nação, no mundo, pode ser em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então eu preciso entender que é nos ambientes qual eu estou que, poxa, não, nessa situação só eu consigo resolver. Então você levante a sua mão e você se posiciona e fala, não, fica tranquilo, você abranda, você traz alegria, enfim. Então esses são alguns dos propósitos que eu falei. E aí às vezes a gente continua com essa demanda de propósito, né? E eu queria falar um pouco sobre a palavra propósito, porque isso nos ajuda a entender um pouco do propósito. Tem palavra no grego, né, no original hebraico, e eu não vou saber aqui falar a pronúncia correta, mas eu vou trazer aqui a explicação, porque ó, a palavra no original, ela pode vir de várias formas. Eu achei muito interessante isso, porque uma delas, e aí eu vou trazer algum texto, machachavá, ou seja, que tem a ver com pensamento, desígnio ou plano. Então, o propósito é pensamento, o propósito, e aí essa palavra ela pode ser tanto traduzida como propósito, pensamento, desígnio ou plano. A intenção da minha mente é o pensamento, ou seja, o propósito do meu pensamento, o meu pensamento ou o meu desígnio. O que é desígnio? A intenção de realizar algo. Esse é o meu desígnio, ou seja, esse é meu plano, esse é meu propósito de vida. É a minha intenção, é o meu desígnio, é o meu plano para algo. Então esse é o meu propósito para algo. Então, para sua família, qual que é o seu plano para hoje? Qual que é o seu plano para este mês que vai se iniciar? Qual que é o seu plano para este ano que vai terminar e vai começar o próximo? Qual que são os teus pensamentos? Qual que são os seus desígnios e quais que são os teus planos para esta vida? Qual que são os desígnios do Senhor? Qual que são os planos e os pensamentos do Senhor? Qual que são os propósitos do Senhor para a nossa vida? Então tem outra palavra, né? Shevetz. Não sei se essa é a pronúncia, mas que quer dizer desejo ou intenção. Então, qual é o meu desejo? Qual é a minha intenção? Qual é o meu propósito em fazer isso? Eu faço isso com o desejo de. Eu estou fazendo isso porque eu tenho um desejo de unir a minha família, de melhorar o meu ambiente, de preparar os meus filhos. Esse é meu desejo, preparar os meus filhos. Então, eu educo, eu ensino, eu ministro. Então eu preciso entender que o propósito de vida está relacionado a isso. Amém? E isso clareia a nossa mente. Então o meu propósito de vida, por que eu faço isso? Eu faço isso por um propósito. O meu propósito é o quê? É este plano, é este pensamento, é este desejo.
ok? Em Gênesis 50, 20, nós vemos isso, né? Que José, ele já estava no Egito, ele já estava ali, e essa é uma das primeiras vezes que aparece essa palavra propósito, né? Ou uma dessas vertentes, né? Dessas várias maneiras de traduzir, de se aplicar a palavra propósito. Acontece que o interessante é que quando José ele fala isso para os seus irmãos, ele fala no sentido de o propósito dos seus irmãos, ou o desejo dos seus irmãos, foi transformado ou foi aplicado de uma forma diferente com o propósito de Deus. Então diz assim o texto: vós, na verdade, intentastes. Essa intentastes aqui é a palavra propósito. Intentastes, pensaste, programaste, a intenção, o pensamento, o propósito, o desígnio, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, aqui a palavra intentasse e a palavra Deus tornou, né? Então, ela tem mesma aplicação ali, que é pensar, planejar, estimar, calcular, inventar, fazer juízo, imaginar, contar, pensar, considerar, planejar e imaginar, significar acusar. Então, imputar, considerar, estimar, valorizar, considerar, inventar. Então, o pensamento, né, os desígnios, os planos dos seus irmãos foram transformados, foi aplicado e usado de uma forma para o plano do Senhor. Porém, o Senhor usou deste plano para, né? Então Deus ele pega o propósito, né, o pensamento, o desígnio dos seus irmãos, o plano dos seus irmãos de se ver livre de José, e ele fala: vocês tentaram se ver livre de mim, né, de se afastar ou de me afastar de vocês ou dos pais. E aí Deus ele tinha um propósito. Então o desígnio do Senhor era que se cumprisse a vontade para que as pessoas não morressem. Muitas pessoas foram preservadas da fome, tiveram a oportunidade de ter o mantimento por meio daquilo que aí eu falo que é o primeiro propósito, daquilo que José carregava, daquilo que José era. Então outra pessoa talvez não teria a astúcia, a capacidade e a graça poderosa do Espírito de Deus para resolver aquele problema da maneira que José resolveu, né? José era cheio de Deus e obedecia ao Senhor. Então ele conseguiu trabalhar naquela dificuldade, preservando, né, o alimento para que toda a humanidade ali ao redor não morresse de fome, não sofresse, né, essa falta que a humanidade sofreria após, né, aquele primeiro momento de abundância. E a primeira palavra, né, o primeiro versículo onde a palavra talvez propósito é encontrada na Bíblia, e eu uso sempre essa aplicação nesses primeiros versículos, porque traz um entendimento do que a palavra vai vir desenrolando e trazendo um entendimento depois, né? Então, todas as vezes que você estiver estudando sobre uma palavra, ali alguma coisa, você procura sempre as primeiras aparições, né? As primeiras menções daquela palavra, e ali você vai ter um entendimento um pouco mais amplo para uma aplicação futura naquela palavra, né? E a primeira, talvez, a vez que aparece é em Gênesis 24, 33. Nós lemos anteriormente Gênesis 50, 20, né, que é José, e aqui 24, 33, é onde o servo de Abraão vai procurar a esposa para Isaac. Então, quando ele vai procurar a esposa para Isaac, ele faz um plano com o Senhor, ele ora a Deus, e ele faz ali, né, para que Deus
agisse de uma maneira clara para que ele não errasse. Então ele fala, se acontecer isso, dessa forma, desse jeito, eu vou entender que é sua vontade. E assim que acontece tudo daquela forma, que ela dá a água para os camelos, para ele, para tal. E aí eles falam, vamos lá, né, participa conosco, né, vamos conosco lá. E ali, a palavra-chave ali até que tenha dito o meu propósito, né? Então ali, vamos ler o texto, Gênesis 24, 33. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o meu propósito. A que venho, ao meu propósito a que venho. Labão respondeu-lhe e disse. Então ali, aqui nesse versículo, nós vemos que é a mesma tradução. Para propósito expor o meu pensamento, expor isso. Eu preciso falar algo antes que eu coma, eu preciso falar algo antes que eu possa me satisfazer com minhas vontades da carne, né? Com o meu, ou seja, o meu propósito de trazer a mensagem, de ver se aquilo que Deus confirmou comigo possa se cumprir, para que o propósito a qual eu vim na viagem se cumpra, que é o quê? Passar a mensagem do meu senhor Abraão, né? No sentido de Isaac, e que vocês aceitem essa proposta, né, do meu senhor, e aí sim eu posso relaxar no meu propósito, na minha missão, a qual eu fui enviado. E aí sim eu vou comer. Eu não vou comer enquanto eu não falar, né? Enquanto eu não expor o meu propósito. E ali a palavra propósito quer dizer até que tenha dito o meu propósito, ou até que tenha dito as minhas palavras. Então ali a tradução ou a aplicação da palavra propósito é expor as minhas palavras, até que eu coloque para fora aquilo que eu vim fazer, até que eu consiga atingir o objetivo a qual eu vim cumprir. Então ele fala, enquanto eu não disser as minhas palavras, eu não vou me distrair com outras coisas. Eu não vou, para que eu não venha perder o foco do meu propósito, eu não vou me deletar. E ali ele está focado com o propósito. Talvez nós estamos perdendo a oportunidade de viver o extraordinário das nossas vidas, porque nós estamos perdendo a visão do nosso propósito, estamos nos deleitando com coisas, estamos nos distraindo nesta vida, neste mundo. Talvez Deus te abençoou para um propósito, você está curtindo a bênção do Senhor, ou talvez Deus te colocou no deserto para aprender para um propósito de vida, e você está sofrendo e se desviou e correu do propósito, está sendo covarde, e você não está se entregando ao propósito, você está se distraindo com a condição. No começo, nos primeiros vídeos eu disse que a nossa vida ela é maior, quer dizer, o nosso propósito é maior que a nossa vida, ou seja, cumprir o propósito é mais importante do que eu ter paz, do que eu ter uma vida confortável até mesmo. Então nós precisamos entender que nós só vamos ter deleite, prazer, desfrute, né, quando nós tivermos cumprido o nosso propósito. Amém? Então, os seus pensamentos, os teus planos, os teus desígnios, aquilo que o Senhor colocou no seu propósito, e aqui é um propósito específico, um propósito único. Ele ia só fazer aquilo, entregar a mensagem, voltar e pronto. Então é um propósito específico para aquele momento, para aquela ocasião, para uma situação muito importante, mas só tinha aquele servo para fazer isso. Ok? Então não tinha outra pessoa, só tinha ele com aquela mensagem, com aquela condição, que tinha aquela capacidade. Deus honrou ele, Deus uniu no mesmo momento que ele chegou no poço, as filhas de Labão chegou, enfim, há um propósito único e particular, e ali é ímpar, peculiar, porque todas as coisas convergiram para aquele momento. Ok? Então, e o propósito dele, a finalidade que ele viajou tanto foi para apenas trazer uma mensagem. Ó, o meu Senhor mandou eu vir aqui e falar que ele tem um filho e ele quer, e aí eles, opa, então é de Deus, nós também estamos prontos, então Deus preparou o coração, enfim, tudo acontece por um propósito. Nós precisamos entender que gastar a nossa vida pelo propósito vai trazer, após cumprimento do propósito, o desfrute, o deleite, e a nossa vida aqui na terra, ela tem esse propósito.
de nós servirmos ao Senhor, honrarmos ao Senhor, entregarmos a nossa vida para um deleite eterno, para o gozo eterno, né? A palavra do Senhor fala que Jesus ele fala: servo bom e fiel em, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, entra para o gozo eterno, né? Agora você vai desfrutar da presença do Pai, você vai desfrutar da presença e do deleite do Filho. Então esse propósito era trazer a mensagem. Então tem os seus planos, a mensagem. Então esse é o propósito de Deus para nossas vidas, é a missão. Propósito se resume à missão, propósito se traduz como pensamento, desígnio, conselho, intenção, desejo, intenção, intentar-se, planejar-te. Então você precisa fazer com que a sua vida ela esteja totalmente sendo direcionada para o seu propósito. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz, te dê graça. Esse é o tempo do Senhor para a sua vida. Viva com intensidade o propósito de Deus, os dons, aquilo que o Senhor te capacitou para ser e para fazer. Mas primeiro ser, mas que o seu ser gere em você essa força, essa dedicação e essa aplicação para fazer a vontade dele, seja onde quer que você esteja. Amém? Que você possa viver mesmo o ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Em nome de Jesus, receba essa palavra e dê frutos, frutos permanentes para o Senhor. Você é bênção na mão do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Obrigado.